Hoje você vai aprender a melhor receita de panqueca da vida. Você vai aprender uma massa deliciosa, um recheio saboroso e um molho de tomate caseirinho que vai te surpreender. Vamos lá para o passo a passo? Essa massa de panqueca é para você guardar para a vida. Você vai anotar aí no seu caderninho. 2 xícaras de leite. Essa xícara, ela mede 150 ml. 1 colher de chá de sal, 1 colher rasa, tá bom? 30 ml de óleo. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. Dois ovos. E eu quebro um de cada vez, porque se ele estiver estragado, né? Aí já viu. A gente perde os outros ingredientes. Essa receita ela é maravilhosa, porque se você quiser fazer a metade, pode fazer tranquilamente. E se quiser dobrar também pode? Você vai dobrar a receita, produção? Vou triplicar. Você ama fazer essa massa, né? Com certeza. Pode. Gente, esse daqui é o nosso ingrediente secreto. 2 colheres de sobremesa, olha só, de milho. Isso aqui é tudo de bom. Vai deixar a sua massa de panqueca com um gostinho que quem vai comer vai dizer assim, o que foi que você colocou aqui de diferente? Vamos bater. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Que caldo cheiroso, viu? Agora eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E sabe por que eu prefiro misturar a farinha de trigo aqui na mão? Para não desenvolver tanto aqui o glúten da massa. E eu coloco aos poucos. 1 xícara primeiro e vou misturar tudo muito bem. Misturou aqui, ó. Pode parar e já vamos colocar outra xícara. E não precisa coar o caldo, viu? Por conta aqui do milho. Você pode estar aí pensando, eita, ela não coou. É proposital, não tem problema. Essa é a melhor massa de panqueca da sua vida. É uma massa muito fácil de fazer. Você sabe que eu amo essa receita de panqueca, né? Uhum. Por isso que você já chegou bem cedinho hoje, né? Lógico. Entendi. Acredita? Já está pronta a massa. Essa é moleza, né? Fácil, fácil, né? Fácil, fácil. E se ao invés de colocar leite, quiser colocar água, pode? Para pessoas que são intolerantes à lactose? Isso. Pode. E o segredo aqui também, se você quiser fazer doce, sabia que você pode, produção, fazer doce? Pode, né? Pode, é só tirar aqui o sal e colocar 1 colher de sopa de açúcar bem rasinha. Só isso. E você vai ter uma massa com esse sabor maravilhoso de milho e pode colocar o recheio doce aí de sua preferência. Deve ficar muito bom, hein? Fica maravilhosa, com Nutella, milho e Nutella. Pense numa coisa que tem um sabor muito bom. Olha só, eu vou colocar aqui para medir, para que você tenha noção. Assim você tem noção da quantidade e da textura, tá vendo? Que é de uma vitamina grossinha, uma vitamina de frutas. E é normal ficar assim, viu? Não coloque mais farinha não, para você não perder o ponto. Quanto deu, produção? 700 ml. Certinho, né? Certinho. 700 ml. Escreva aí no seu caderninho. Para o molho, eu vou usar 2 tomates, 1 cebola e 2 dentes de alho. Cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer o molho da panqueca. Esse daqui é um molho simples, fácil de fazer e o resultado é maravilhoso. Fica aquele molho grossinho, sabe?
E eu não refogo não, viu? Você vai ver como ele vai ficar. Só confia. Uma colher de sopa rasa de açúcar. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de manjericão. Manjericão desidratado. Eu uso assim porque como eu gravo bastante para vocês, o manjericão ele estraga muito fácil na geladeira. Aí eu compro assim e é prático, viu, gente? Se você quiser usar o manjericão fresco, pode, fica maravilhoso. Uma xícara de água. Um sachê de molho de tomate. Ediva, você poderia aquecer o molho de tomate e colocar, né? Sim, mas quando eu faço desse jeito aqui, gente, fica um sabor maravilhoso. E aqui, ó, 2 colheres de sopa de azeite. Aí agora aqui eu vou levar para o fogo e vou deixar cozinhando no fogo baixo. Agora vamos modelar as nossas panquecas. Aqui na panela eu vou colocar um fio de azeite. Também só vou colocar dessa vez, tá? Olha só, bem pouquinho. E como medida, eu vou usar essa concha. Todas as panquecas, elas vão ser medidas por essa concha aqui. Isso padroniza e deixa a nossa panqueca fininha. E aqui eu vou aquecer a panela. A nossa panela já está quente. A quantidade é essa daqui. Uma concha bem cheia. Agora eu vou deixar aqui e só vou virar depois que eu perceber que toda a borda aqui está mais sequinha. Dá para ver aqui, produção? Dá pra ver. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. O nosso molho já está no ponto. E você vai perceber, quando ele cozinha no fogo baixo, ele fica com uma textura maravilhosa. Olha que molho lindo. Gente, esse molho, ele tem um sabor e uma textura incrível. E fácil, né? Você coloca tudo lá na panela e deixa no fogo baixo, só isso. E ele fica assim, olha. Agora deixa esfriar. O recheio da panqueca você pode usar qualquer um aí de sua preferência. Eu vou usar carne moída. Essa daqui é a contrafilé e é opcional, você pode usar patinho, alcatra, fique livre. Eu vou refogar essa carne com 2 cebolas, um dente de alho, 2 tomates, meio pimentão maduro. Ediva, não gosto de usar pimentão, não coloca. E uma colher de chá de sal. Ingredientes simples, é só a forma de fazer que faz toda a diferença. Aí aqui na panela, 3 colheres de sopa de óleo. Aí vamos refogar aqui a cebola com o alho. Cebolas completamente refogadas. Aí agora eu vou adicionar a carne moída. O tomate, o nosso pimentão, o sal e uma colher de sobremesa de páprica doce. Mas pode usar o colorau se você não quiser. Pode. Pense numa carne moída saborosa. Agora eu vou levar para o fogo e vou cozinhar a nossa carne aqui. Ó, nesse momento aqui, você experimenta o sal para ver se você quer colocar mais. E é a gosto. Se quiser colocar um pouco mais, você coloca, tá bom? Aqui pra mim já tá no ponto certo. Você gosta com um pouquinho mais de sal, produção? Eu gosto de um pouquinho mais de sal. Entendi. Vou finalizar o recheio aqui de carne moída com salsinha e cebolinha. E eu prefiro finalizar assim, depois que eu tiro do fogo. Quer dizer que você comprou meio quilo de contrafilé, aí pediu para o rapaz moer, e aí ele falou o quê? Se eu queria que moesse 2 vezes, eu falei, não precisa não, uma vez só tá bom. Fala aqui pra gente nos comentários, você prefere a carne moída 2 vezes ou apenas uma vez? Queremos saber. Eu quero aprender com vocês. Se você quiser adicionar aqui palmito,
milho, ervilha. Fica uma delícia. Azeitonas, tudo de bom. Olha só como elas ficam lindas, perfeitas, né? Fininha, dá pra ver, produção? Dá pra ver, tá linda e cheirosa. Linda e cheirosa, né? E, gente, a quantidade depende do tamanho da concha aí que você vai usar. Aqui eu tenho 12 unidades. 200 gramas de queijo mussarela. Isso é muito mais que uma panqueca, uma iguaria. Essa é a melhor panqueca da vida. É uma panqueca gourmet, né? Uhum. Ela é deliciosa. O lado da emenda eu vou colocar para baixo. Essa é uma massa incrível, sempre dá certo. Não deixe de fazer aí. Faça meia receita, ou se você quiser triplicar com uma produção, você vai amar o resultado. Sabe aqueles segredinhos de milhões? Desse jeito que está aqui, você pode colocar na geladeira e no dia seguinte, chegou seus convidados, hoje vai ser o quê? Panqueca! A pessoa vai olhar assim, eita, você só vai botar um molho aqui em cima e acabou. Dica de milhões essa, hein? Praticidade melhor do que essa. Pois é. E assim, ó, do jeito que ela está aqui, você também pode colocar em vasilhas menores, né? 2, 3, quantas você quiser, e levar para congelar. E a validade é de 60 dias, mas, gente, sinceramente, tenho certeza que você vai consumir antes. Deu para entender, produção? Com certeza, já anotei tudo no meu caderninho. Agora eu vou finalizar aqui com o nosso maravilhoso molho caseirinho. Gente, esse molho ele é muito fácil de fazer, viu? Pode fazer aí, você vai amar. Eu gosto de fazer esse molho também para colocar no macarrão, na lasanha de carne. Fica muito bom. E se sobrar, pode guardar na geladeira, viu? A validade é de 1 semana. 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho. Eu vou levar para o forno somente para derreter o queijo. Não é para assar nada aqui, é só para derreter o queijo. Gente do céu, que cheiro! Tá cheirando, produção? Muito. Suas glândulas salivares já estão como? Pulando de alegria aqui. Vou finalizar aqui com um pouco de salsinha. Você pode finalizar com salsinha, cebolinha, coentro. Orégano. O cheiro verde aí de sua preferência. Vamos experimentar? Vamos. Cortar aqui. Para que você veja de perto, olha só. Nossa. Minha água já tá cheia de boca. Gente do céu. Que delícia. Quer produção? Com certeza. Gente, façam na casa de vocês. Que massa maravilhosa. Um gostinho de milho, queijo, carne moída, com aquele gostinho caseirinho, Delicioso. sabe? Façam na casa de vocês. A receita está incrível. A produção disse que vai comer 3, minha gente. Já falou aqui quietinho. Ó, 3 eu vou comer. Olha só que delícia. A combinação desse molho caseirinho com essa massa de milho e carne e queijo tá tudo de bom mesmo. Te espero nos comentários, viu? Ei, psiu, não vai embora não. Não esquece de deixar o meu like.